Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para essa segunda-feira, 19 de abril de 2021, teremos 5 palpites. Poucos jogos, mas vamos que vamos. Mas antes da gente começar, já deixa seu like, já se inscreva no canal e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Leganés e Ponferradina, jogo válido pela La Liga 2. Aqui a gente tem o Leganés em quarto colocado com 57 pontos e o Ponferradina ali em oitavo com 49 pontos, ainda sonhando com a faixa de playoffs, a primeira divisão espanhola. Aqui, galera, é uma liga que tem uma tendência até de poucos gols, não é uma liga que costuma, em média e geralmente, ter muitos gols, mas nesses últimos jogos em reta final tá saindo alguns bons gols e essas equipes vêm tendo esse retrospecto. O Leganés nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Ponferradina, nos últimos 5 jogos também 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, é um jogo que tem uma tendência de ao menos 2 gols no jogo, até porque o Leganés ali é o quarto, precisa ganhar para se manter na zona de playoffs. E o Ponferradina também precisa ganhar para tentar encostar e quem sabe entrar nessa faixa de classificação aos playoffs. Mas são duas equipes que vêm oscilando muito nos últimos jogos. O Leganés, nos seus últimos 5 jogos, teve apenas uma vitória, 3 derrotas e um empate, enquanto o Ponferradina vem de 3 empates, uma derrota e uma vitória. Então é um jogo que, apesar de ser duas equipes na ponta da tabela, vem oscilando, mas eu acredito que ao menos 2 gols seja possível. Por isso nosso palpite é mais de 1.5 gols. Odd já está na casa de 1,50. Acredito que tem muito valor, mesmo num campeonato que tem uma tendência de ser truncado, mas são duas equipes que vêm marcando e sofrendo alguns gols, e quando se enfrenta essa perspectiva ainda se concretiza. Então por isso o nosso palpite aqui é mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50. Passando agora para Almeria e Espanhol, outro jogo válido pela La Liga 2. O Espanhol atual primeiro colocado com 70 pontos e o Almeria em terceiro com 60 pontos. Jogo importantíssimo para ambas. As duas equipes também estão muito bem colocadas na competição, mas o Almeria vem dando uma oscilada muito bem, tanto que não perde os 2 últimos jogos. Mas é um jogo também que, apesar de estar numa liga que tem uma tendência para poucos gols, são duas equipes que vêm marcando, até porque elas estão ali na parte de cima da tabela. Nos últimos 5 jogos da Almeria, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Espanhol, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais e todos os jogos foram vitórias do Espanhol. Sem falar que quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, todos os jogos teve 2 gols ou mais. Ou seja, um jogo que tem duas fortes equipes em campo. O Espanhol precisa ganhar para concretizar mais uma vez e dar passos largos à sua volta à primeira divisão. E o Almeria precisa ganhar para querer encostar aqui e tentar classificar direto sem passar pelos playoffs. Acredito que deve ser um jogo muito importante. O Espanhol vem num momento muito bom de 5 vitórias seguidas. Já o Almeria não vem muito bem, mas tem um bom elenco. Então acredito que ao menos 2 gols aqui também seja possível. Por isso nosso palpite, mais de 1.5 gols. Odd já está na casa de 1,40. Eu acredito num jogo que tem duas fortes equipes em campo, que vem marcando muitos gols, mas também vem sofrendo muitos gols. Sem falar que tem uma equipe num momento muito bom contra uma que vem oscilando, mas que consegue marcar alguns gols. Eu acredito que 2 gols deve sim ser possível. Por isso, mais de 1.5 gols. Odd na casa de 1,40. Vamos pegar ali com 5, 10 minutos, a odd já bateu 1,50. Então esse é o nosso palpite para Almeria e Espanhol. Passando agora para Leeds e Liverpool, jogo válido pela Premier League. Aqui a gente tem a equipe do Liverpool em sexto colocado com 52 pontos e o Leeds ali em décimo com 45 pontos. Um jogo onde a gente tem duas boas equipes, né? O Leeds vem de 3 vitórias seguidas, uma equipe muito boa, uma equipe muito ofensiva, enquanto o Liverpool, apesar da oscilada nos últimos momentos, conseguiu dar uma encaixada e só deu uma derrapada nos jogos da Champions League, mas no campeonato inglês vem de 3 vitórias seguidas. Aqui, galera, é uma competição também que tem uma tendência até de poucos gols, mas são duas equipes que vêm marcando muito bem os seus gols. Nos últimos 5 jogos do Leeds,
3 tiveram 3 gols ou mais e 4 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Liverpool, contando apenas a Premier League, nos últimos 3 jogos, 2 tiveram 3 gols ou mais e 2 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, eu vou computar apenas os 2 últimos jogos, até porque os outros são muito passados. Nos últimos 2 jogos, os 2 tiveram 3 gols ou mais e 2 teve 2 gols ou mais. O que eu quero dizer com isso? É um jogo que tem uma tendência até para um mais de 2.5 gols. Só que eu vejo um pouco de risco, porque não é todos os jogos que essas equipes conseguem desenvolver esse bom futebol, principalmente no caso do Liverpool, que vem dando oscilado. O Leeds deve jogar um pouco mais fechado, assim como foi com o City, então eu acredito que ao menos 2 gols seja possível nesse jogo, mas o terceiro também tem suas possibilidades. Por isso, nosso palpite, mais de 2.0 gols, odd já está batendo na casa de 1,30, porque eu acredito que 2 gols seja possível. Caso que saia o terceiro, a nossa aposta é vencedora. Caso fique apenas nos 2 gols, aposta devolvida, apenas 1 gol, red. Mas o nosso palpite é mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10, 15 minutos de jogo. Porque eu acredito que deve começar um jogo truncado, um jogo mais estudado. Então eu acredito que deve dar para essa odd subir, deve ser possível ao menos 2 gols, e caso venha o terceiro, será a concretização será o nosso green. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10, 15 minutos de jogo para Leeds e Liverpool, que tem duas equipes bem ofensivas, bem organizadas, mas que pode ser um jogo bem truncado, principalmente no seu início. Passando agora para Red Bull Bragantino e Ponte Preta, jogo válido pelo Campeonato Paulista. A Ponte Preta está ali em terceiro no grupo B com 7 pontos e o Red Bull é o primeiro no grupo C com 17 pontos. Aqui a gente tem duas equipes até boas, né, em seus grupos, principalmente o Red Bull, que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota, enquanto a Ponte Preta nos seus últimos 5 jogos também vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Aqui contando o empate na Copa do Brasil. Mas aqui, galera, são jogos que estão acontecendo no espaço de 2 em 2 dias. Então o Red Bull deve jogar com um pouco de uma equipe mista. Se entrar com o time titular, melhor ainda. Mas mesmo assim, eu acredito que ao menos 2 gols nesse jogo deve ser possível. Até porque o Bragantino, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso da Ponte Preta, nos últimos 5 jogos, também 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, é um jogo que tem duas equipes que vêm bem na competição, que vêm ganhando os seus jogos e que vêm marcando gols. Então eu acredito que ao menos 2 gols deve ser possível. Por isso nosso palpite é mais de 1.5 gols. Odd já está na casa de 1,45. Com 5 minutos essa odd já bateu 1,50. Eu acredito que tem muito valor. Ainda assim, se a equipe do Bragantino entrar com a equipe mista. Até porque a equipe da Ponte Preta vem num bom momento e pode marcar os seus gols. Se a equipe do Bragantino entrar completa, melhor ainda, porque é uma equipe muito forte, pode só ela já fazer esse resultado, mas também pode ocasionar algum gol da Ponte Preta, o que vem acontecendo nos jogos do Bragantino, que vem sofrendo alguns gols, e a Ponte Preta também vem marcando alguns bons gols. Por isso nosso palpite, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5 minutos de jogo. Passando agora para León e Juárez, jogo válido pelo Campeonato Mexicano. O León atual 7º colocado com 20 pontos, o Juárez ali em 17º com 12 pontos, penúltimo colocado. Aqui, galera, é uma competição que já tem uma tendência mais para alguns gols, tanto que essas equipes vêm refletindo isso, e o León vem num momento melhor, apesar da derrota na Liga dos Campeões da CONCACAF para o Toronto. Mas no campeonato mexicano vem de 4 vitórias seguidas, enquanto o Juárez vem de uma derrota para o Tigres, mesmo que vinha até de uma boa sequência de vitórias. Mas para esse jogo eu vejo o León um pouco mais forte, um pouco mais qualificado, até porque é uma equipe que está ali na 7ª posição com 20 pontos e vai pegar uma equipe que está em 17º, que não vem fazendo grandes coisas, fez 12 gols, mas tomou 26. Então eu acredito que a equipe do León deve ser muito forte dentro de casa, como costuma ser,
tem a 11ª campanha, mas o Juarez, quando joga fora de casa, nos seus 7 jogos tem apenas uma vitória e 5 derrotas, fazendo 5 gols e tomando 14. Então acredito que o Leão deve manter a superioridade que vem tendo nos últimos jogos de 4 vitórias seguidas e deve vencer essa partida. Por isso nosso palpite para esse jogo é Leão vence, odd está na casa de 1,50, porque eu acredito que a equipe mandante está no momento melhor, tem uma equipe mais qualificada, acabou de ser eliminado de um torneio continental, precisa voltar a essa competição, enquanto a equipe do Juarez está sem grandes pretensões, está ali na penúltima colocação e acredito que não deve ter tantas forças para esse jogo. Por isso nosso palpite, Leão vence, odd na casa de 1,50, porque a equipe mandante é mais qualificada, está no momento melhor e tem mais time. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 5 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Valeu!